Olá, bom dia! Atualmente, a indústria cultural possibilitou que a arte e cultura se popularizassem, porém, tem assumido um caráter meramente comercial, perdendo seu papel crítico. No entanto, a repercussão do último desfile das escolas de samba nos mostrou que nem tudo está perdido, pois a temática política e social voltou a ser tema dos enredos. Para falar sobre como a arte e a cultura podem servir como instrumento de manifestação social, o Diálogo Plural recebe hoje Teodora Alves, que é diretora do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, e Sávio Araújo, professor do Departamento de Artes da UFRN. Para eles eu dou o meu bom dia de hoje, para a gente falar desse assunto, no entanto, mais leve de todos que a gente tem debatido aqui no Diálogo Plural. São reforma da Previdência, essas coisas. Então, a arte e a cultura, de certa forma, é uma coisa mais leve, mas a gente quer saber como, né, entra nesse contexto todo que o Brasil está vivendo, né? Gente, obrigada, primeiramente, pela presença dos dois. Teodora, vamos conversar com você, conversando com as mulheres. Teodora, o que é arte e cultura, se é que dá para a gente definir isso? Qual a importância e como ela se manifesta, né, na sociedade, principalmente para você que trabalha diretamente com isso? Ok. Bom dia, Bom Camila, dia. bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço de início o convite. Estar aqui ao lado do Sávio, meu colega também do departamento. Pensar arte e cultura, né, enquanto um conceito, de fato, é algo não tão simples, né? Há diversos autores, há diversas vertentes, né? É difícil exatamente dizer que arte e cultura é isso. Sim. No entanto, nós podemos pensar, né, numa compreensão que nos ajuda, de fato, a pensar arte e cultura como um sistema de símbolos, um sistema simbólico, né, que cria sentidos e significados para uma realidade vivida por diversas populações, etnias, grupos. Enfim, de um modo geral, nós podemos pensar cultura enquanto esse sistema simbólico, não é? E pensar que o ser humano, ele é tanto natureza e cultura, como já diz, por exemplo, Edgar Morin, dos sociólogos, que a gente também se baseia para pensar sobre isso. A arte, né, ela integra essa dimensão, digamos assim, esse sistema, né, cultural. A arte é cultura. No entanto, nem tudo que é cultural a gente pode dizer que é arte, né? A cultura é um sistema muito mais amplo. É o que possibilita o ser humano, né, criar linguagem, se relacionar, dar nome, criar sentido e significado, como eu falei, né, para tudo aquilo que ele vive. E no caso da arte, a gente pode pensar, como eu falei, como algo que é cultura também, mas que tem suas definições próprias, né? A gente pode pensar a arte como um campo de conhecimento que possibilita o ser humano se expressar, né? Criar conhecimento, criar seus saberes, seus fazeres, expressá-los a partir de sua coletividade, de sua criatividade, de sua imaginação. A arte, do ponto de vista mais do conhecimento, podemos pensar assim, ela tem as suas várias configurações. A gente pode pensar a arte do teatro, da dança, as artes visuais, a música, né? As artes cênicas. Exato, e incluindo dança, teatro, ópera, enfim. No entanto, assim, o que é complicado é pensar que arte pode ser categorizada, por exemplo, somente do ponto de vista acadêmico ou do ponto de vista erudito, quando, na verdade, ela é criada e ela manifesta, né, a partir das várias, como eu falei, dos vários grupos, etnias. Então, não dá para fragmentá-la em caixinhas. Né? Sávio, a arte é necessária? É necessário para mim te fazer essa pergunta, mas é até, né, meio óbvio. E para que serve, né, de fato, a arte na sociedade? Existe o bom e o ruim, o feio e o bonito? Dá para não subjetivar a arte? Então, bom dia a todos. Obrigado, Camila, pelo convite.
Como o Teodoro acabou de falar, a arte está diretamente ligada à noção de cultura. Como a noção de cultura ela varia de sociedade para sociedade, de época para época, sempre essa noção do que é arte, ela vai estar em transformação, em movimento. Então, esse sentido da necessidade da arte vai depender de cada contexto. Num contexto em que a arte seja necessária, por exemplo, para definir o que é o belo, então essa será a necessidade da arte, como foi no sistema clássico da Grécia Antiga, né, tinha essa função muito explícita da arte ter esse papel de ser o exercício estético da beleza. Em outras sociedades, ela já não vai assumir essa função. Né? Hoje, na sociedade contemporânea, que se pauta pelo hibridismo, pelo cruzamento de referências, pela contaminação de ideias, as fronteiras borradas entre os diferentes territórios culturais, aí o sentido de arte e a necessidade da arte vai ganhar infinitas conotações. Então, a Ana May Barbosa, que é uma grande pesquisadora da área de arte e educação, ela costuma dizer que quando a gente define arte, na melhor das hipóteses, nós estamos definindo a nós mesmos. Sim. Porque cada sujeito, ao fazer uma definição de arte e a explicitar para que é a arte, ele está falando de si. De certa maneira, a arte também é um elemento identitário. Porque ao olhar a arte, eu consigo identificar a que período se refere, do ponto de vista que economia, se a gente pegar, por exemplo, a arquitetura de determinada, você viaja aqui pelo moderna, se você viaja aqui pela Zona da Mata e vai olhar a arquitetura de cidades como São Paulo do Potengi, Monte Alegre, essas cidades que tem ainda algum resquício de casario, de arquitetura ainda do período da cana, a gente vai ver que aquela arquitetura, aquela arte do minério, isso, né? Essa arte vai refletir essas pessoas, o que elas consideravam importante naquele momento. Sim. Isso do ponto de vista arquitetônico. Se você vai para a arte popular, né? dita popular, os bonequeiros, os brincantes, os folguedos, enfim, vai ter aqueles que acham que arte é pendurar um quadro na parede. Então é esse significado. O bom de viver hoje, no contemporâneo, é exatamente essa liberdade que a gente tem. Algumas pessoas ficam um pouco irritadas, incomodadas, quando veem manifestações artísticas que elas não consideram arte. Aí começa a falar, isso é arte? O cara está dizendo, teve um exemplo, um camarada... É como se fosse limitar, né? Teve um camarada na Flórida que ele pegou um vaso de barro chinês, de não sei quantos milhões de anos, estava na exposição, pegou o vaso, jogou no chão e quebrou no meio da exposição. Foi preso e deu aquele bafafá todo, isso é arte, isso não é arte. Ele vai dizer que é arte enquanto ato político. O sujeito que era o autor da exposição, que foi vítima de uma violência, de uma intervenção não prevista, talvez não ache isso arte. Enfim, essas definições, elas são necessárias para que os sujeitos possam estabelecer o seu lugar de fala, mas não que a gente possa pegar essas definições como uma categoria fechada. Perfeito. Arte e sociedade é o nosso tema de hoje. Fique aí para a gente falar sobre esse assunto que é tão interessante para todos nós. 30 segundos, não saia daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, falando sobre arte e cultura como instrumento de expressão social, recebendo hoje Teodora Alves, que é diretora do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, e Sávio Araújo, professor do Departamento de Artes da UFRN. Desde a pré-história até os dias de hoje, o homem sente o desejo de se representar por meio da arte. Vamos às ruas, conversar com a população e saber para que serve a arte. Confira a matéria de Ricardo Crust. Desde o início dos tempos, o homem utiliza a arte como forma de expressão. Mas para que serve a arte? E como o homem enxerga as várias expressões artísticas? A arte, para mim, é uma manifestação da cultura humana. Eu vejo a importância da arte, principalmente na construção do ser humano enquanto criança, né? A gente entende que a arte, ela pode desenvolver certas capacidades da criança. A gente entende que a arte, ela pode também trazer uma criança para ela se transformar em um ser humano com uma sensibilidade maior. Hoje em dia, principalmente, a arte é uma forma de expressão e de voz. Ela às vezes chama a atenção para um determinado
para uma determinada população de uma área mais afastada assim, da mídia, que as televisões não mostram tanto, e eles acabam ganhando mais espaço no mundo. A importância da arte para mim, enquanto professor, eu acho que faz referência diretamente à nossa profissão, ao nosso exercício em sala de aula. Eu acredito numa uma abordagem assim que propicia ao aluno que ele próprio construa o seu conhecimento. É o que nos diferencia das demais espécies do planeta Terra, né? Porque nós somos os únicos capazes de produzir a arte, né? E a arte, para mim, ela tem a função de provocar os sentidos, provocar as emoções, provocar a razão, né? A arte, ela visa um questionamento, né? Acho que o artista, quando ele produz qualquer objeto de arte, ele tem por objetivo passar alguma mensagem para quem vai observar aquilo que ele produz, né? Não necessariamente exatamente a leitura que ele faria, mas a leitura que o indivíduo faz em função de tudo que ele traz consigo. Todo tipo de arte é bonita, válida. Para mim, a arte ela é realmente essencial para nos tornar humanos. Então é isso, a gente viu, né, no VT que são várias, né, as configurações, cada um entende de uma forma, né? A arte é como o grafite e a questão do pichamento, né, que falam, cada um entende de uma forma. Mas eu abri o programa falando das escolas de samba, né? E o samba em si sempre foi uma forma de expressão popular que tratava originalmente da cultura negra e passou a abordar principalmente hoje, né, temas mais românticos, né, essa coisa de mais proximidade. Como é que vocês veem essa identidade toda e também fenômenos, né, de funk, do funk raiz mesmo, ao Anitta, né, que hoje está em outro patamar, já canta outras coisas. É muito subjetivo, realmente, como a gente falou, né? Sim, na verdade, a cultura, a arte, enfim, são bastante complexas, né? Uhum. Então, se a gente pensa na diversidade, né, presente na cultura, nós percebemos o quanto essa cultura ela tem de possibilidades criativas, expressivas, né? Então, você citou o samba. De fato, o samba, né, a partir de suas matrizes africanas, sim, aí pensada como uma manifestação que foi originada no contexto, né, do continente africano, a partir, como alguns autores colocam, do ajuntamento de negros, de expressões dessas populações, né, desses grupos. Das minorias. Essa manifestação, ela surge com seus sentidos, com seus significados próprios daquela coletividade, naquela época. No entanto, quando acontece a diáspora, né, que essas populações saem e vão, muitas vezes até em condições que a gente sabe difíceis, né, postas em situações de escravidão, muitas vezes, e suas manifestações vêm com elas. Então, quando a população negra vem para o Brasil, né, o samba também vem, né? Essas suas referências vêm registradas nesse corpo, nessas suas formas de se expressar, né? No entanto, encontram outras possibilidades, né, culturais, identitárias nesse lugar. E a partir daí, outras vertentes, outras possibilidades, outras criações, elas vão emergindo. Então, é nesse sentido que a diversidade existe. A gente pensa no samba a partir de uma matriz, né? Pensando, por exemplo, o samba, se a gente pega até o próprio nome samba, que tem alguns autores que colocam como advindo da palavra semba, que era o encontro, né? Um movimento de encontro, quando os negros dançavam, era um convite a entrar na roda para a dança, né? Mas ele chega no Brasil e ele começa isso numa perspectiva mais dos batuques africanos e tal. Quando ele chega no Brasil, outras possibilidades artísticas, estéticas, culturais vão surgindo. Então, se a gente pensa, você citou a questão do romantismo mais no samba, o próprio samba, na sua originalidade, ele tinha também uma
perspectiva também, um sentido de encontro, de encantamento, até de sedução, enfim. Mas isso vai ganhando outras possibilidades, né? Há muitas expressões de samba. O que é complicado... Mas só interrompendo um pouquinho, Teodora, só para a gente falar da questão das escolas de samba, né? Sim. Que esse ano tiveram toda uma proposta, né, em relação à sociedade, do momento político que a gente está passando. Você assistiu, sabe? Como é que foi para você, que é a expressão de samba, né? Que é do Rio de Janeiro, que veio com esse movimento todo. É interessante a gente perceber isso. Na verdade, não foram todas as escolas de samba. Mas foi uma retomada, mas né? Acho que é importante sublinhar a participação da Beija-Flor e da Tuiuti, sim. que foram escolas que levaram de abordagens diferentes o tema da reflexão crítica da atual conjuntura no país. Né? A Tuiuti de uma forma bastante crítica em relação ao atual governo e as manifestações que levaram ao impeachment da presidenta Dilma. A Beija-Flor tentando fazer uma abordagem mais ampla, mas as duas abordagens tinham como preocupação fazer uma leitura crítica do atual momento que o Brasil atravessa. Isso é fantástico, porque o que é interessante na arte é exatamente a pluralidade, é exatamente a possibilidade de que essas falas, elas se manifestem, seja através do samba, seja através do rap, seja através do repente. E se uma estrutura de poder ela começa a estabelecer o que é o certo, o que deve ser dito, o problema do conservadorismo em relação à arte, é essa necessidade de estabelecer o que é certo e o que é errado, o que deve e o que não deve, que começa a se deixar seduzir pela tentação do autoritarismo. De dizer assim, não, isto não é, isto não pode. E ao mesmo tempo, falando nisso, ao mesmo tempo, pessoas, artistas, né, como a Pablo, estavam nos carros alegóricos, a Jojo Todinho estava em um dos carros da Beija-Flor, né, então... tudo está meio que junto e misturado ali, São pessoas da comunidade. Sim. Essas pessoas fazem parte da vida. E essa semana alguém estava me falando, a pessoa, muito coragem desse carnavalesco da Tuiuti. Não é uma decisão do carnavalesco, é uma decisão da comunidade. Sim. Um carnaval é feito, por exemplo, agora acabou a apuração da escola de samba, daqui a 3 meses eles começam a entrar no barracão de novo, tudo de novo, samba enredo, gravar CD. A decisão de levar um tema desse para as ruas é da comunidade, envolve muita gente. Então, é muito interessante ver uma fala contundente como aquela. A expressão típica deles, né? Como aquela da Tuiuti na avenida e com o impacto que ela teve. Algumas pessoas concordando, outras pessoas discordando, mas colocou uma questão importantíssima, que é a legitimidade do atual governo, colocou através de uma festa popular, e sempre foi assim. Né? Na Grécia Antiga, eles costumavam fazer os festivais de verão, né, as tragédias, porque as tragédias, em geral, eram feitas para comentar a vida dos reis. Então, como no verão a navegação é mais propícia e os povos estrangeiros aportavam, então era mais fácil você trabalhar, era mais aceitável trabalhar temas que não ferisse tanto. No inverno eram trabalhadas as comédias, porque geralmente as comédias eram a parte mais crítica, era a parte em que os dramaturgos realmente metiam o dedo na ferida, onde aquela sociedade lavava a roupa suja. E no inverno as condições de navegação não são tão propícias, então você tinha menos estrangeiros também visitando o lugar, você lavava a roupa suja em casa. É verdade. É muito importante que a arte não perca essa dimensão de expressar diferentes pensamentos, diferentes visões de mundo, para que a gente nunca ceda à tentação do autoritarismo e do pensamento único, que tanto emburrece os nossos meios de expressão. É verdade. Sabe, a gente vai continuar tudo isso no terceiro bloco. Fica aí que o nosso tema de hoje é arte e sociedade. 1 minutinho, a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, falando sobre arte e cultura como instrumento de expressão social, com a presença de Teodora Alves, que é diretora do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, e Sávio Araújo, professor do Departamento de Artes da UFRN. Então, vamos lá tentar concluir de alguma maneira esse assunto muito amplo que eu vou pedir à produção do programa, né, para ter mais e mais programas para a gente falar disso. Mas, Sávio, em setembro do ano passado, a exposição Queer Museu no Santander Cultural em Porto Alegre e uma performance no Museu de Arte Moderna de São Paulo
foram perseguidas nas redes sociais por grupos de extrema direita, por abordarem a temática LGBT e a naturalidade do corpo nu. Né? Como é que você vê essa discussão? Foi só isso mesmo? Porque eu vi que tinham questões religiosas também. Será que não foi um pouco disso? Qual é a tua visão? Olha, o Umberto Eco, falecido, né, filósofo, esteta, italiano, definiu a internet. A internet deu voz aos imbecis. Então, qualquer um, atrás de um computador, se acha no direito de falar o que pensa, o que quer, o que... Não que a gente não deva falar o que pensa, Todo mundo está politizado hoje, né? Então, Todo mundo assim, tá o cara de não tudo. concordar é absolutamente plausível. Agora, Sim. ele querer proibir, querer dizer que aquilo não pode, formar um grupo para ir lá pichar e proibir, esse é o risco que a gente está vivendo nessa onda de conservadorismo. Eu, para tomar banho todo dia, tenho que tirar a roupa. Então, o nu faz parte do meu cotidiano. Sim. Todos nós, na minha privacidade. O corpo é um elemento que me permite me perceber enquanto sujeito no mundo. Eu não tenho um corpo, eu sou um corpo. Eu só existo por meio do corpo. Então, por que é que o corpo nu ele é objeto de tanta resistência e de tanta rejeição? Eu acho que uma sociedade que não consegue lidar com a imagem de um corpo, ela está com sérios problemas de assim como do sexo, né? Geralmente provoca um riso nervoso, já dizia a minha professora de semiótica, provoca um riso nervoso nas pessoas. Se né? você quer tirar as crianças da sala, tira as crianças da sala, o papo agora é de adulto, etc. Agora, se uma manifestação aqui mostra o corpo nu, inclusive com a presença de crianças numa sala, se aquele pai está discutindo com seu filho que aquele corpo ali não é um corpo numa situação absolutamente de vulgarização, mas ele está ali com uma função específica de representar uma estética, uma manifestação, e se esse pai tem essa capacidade de discutir com esse filho, por que não? Então, acho que a rejeição é pura e simples, não pode, esse tipo de rejeição é rejeição burra. Assim como a mãe que foi lá e permitiu, né, que a filha fosse tocar o corpo de um homem que estava lá estendido, né, e causou também outro problema. Esse ano nós vamos ter uma, espere. Todo ano a gente tem uma. Nós tivemos o do Macaquinho em 2016. Lembra da performance dos Macaquinhos, que eram os atores tocando no ânus um do outro, etc. Aí o ano passado foi essa do, não me lembro agora... foi o Queer Museu do Santander. Sempre vai ter algum artista fazendo uma performance e que determinados grupos conservadores vão achar que essa performance é absolutamente inadequada. E aí o que é pior, ficam criando factoides, como se essas obras estivessem sendo financiadas por lei de incentivo à cultura. E aí onde é que está o dinheiro público? Que a maioria das vezes esses artistas que participam dessa... Que já se tornou um clichê, né? Que participam tudo tem que ter cuidado, não é assim, tudo é problema do governo. Não é dessa forma também. Tem que investigar, ver de onde veio, procurar se informar, para não falar besteira no final, né? Exatamente. Não, e associada à ideia de pedofilia, né? Quando, na verdade, quantos casos de pedofilia são encontrados, são divulgados, por exemplo, no âmbito das religiões, enfim. E isso não virou tanta polêmica quanto, né, essa do museu, enfim. Quer dizer, isso não é à toa, isso tem a ver com a ideia de corpo construída ocidentalmente, né? O corpo que muitas vezes é ligado à ideia de impuro, né? De pecaminoso. Né? Então, a ideia realmente, a intenção é negar esse corpo, né? Em função de uma alma, de uma mente, de um racional, quando na verdade, como o Sávio colocou, o sujeito é seu próprio corpo. Não dá para a gente negar, porque senão a gente não existe sem ele. Né? Então, enfim, acho que é uma questão importante, precisa ser discutida, né, reconstruída a partir, enfim, de diálogos e não simplesmente de preconceitos. Sim. Teodora, a gente está caminhando para o final do nosso programa. Voltando a essa questão, né, da nudez, como a gente está falando, pegando isso como gancho, um projeto de lei do deputado federal Fernando Francischini, que fez parte da bancada religiosa, pretende tornar crime a nudez para fins artísticos, como o Sávio estava falando. Estamos vivenciando a volta da censura. Está acontecendo isso com humor, né? Não pode fazer piada com nada. Todos os humoristas estão, né, com dedos para fazer suas piadas. E agora, com uma proposta dessa? De fato, a gente está vivendo num mundo, não é assim? E o Brasil, enfim, está num momento muito difícil. Né? A gente sabe, a gente tem acompanhado as várias questões.
pensar a censura e entender que estamos vivenciando, né, um retorno à censura, de fato existem muitos exemplos, né, e tentativas e grupos, né, que se voltam exatamente para isso. No entanto, isso não se dá à toa, né? A gente sabe, como eu estava falando, proibir, por exemplo, a nudez na arte, sim, é de extremo desconhecimento sobre a história da arte, por exemplo. A nudez na arte faz parte desde a antiguidade, desde a pré-história. Se a gente for ver, existem esculturas, existem pinturas rupestres, por exemplo, manifestações de dança, enfim, de expressões das populações mais tradicionais, mais pré-históricas, que a nudez já estava presente, né? É como, enfim, a gente vem discutindo aqui, é o próprio sujeito. Então, pensar que a nudez na arte é algo pecaminoso, é algo que precisa ser banido, é de total desconhecimento. Acho que não é simplesmente vetar, negar algo que já está aí na história, que faz parte da própria existência humana, né? Inclusive, pela Constituição Federal, a gente sabe que a legislação fala, né, da questão da classificação indicativa, que aí é outra questão também que se polemiza muito, assim, se coloca a classificação indicativa ou não, né? Quando, na verdade, não dá para vetar. Vetar é inconstitucional, porque se a própria Constituição diz que coloque-se classificação indicativa, significa que você não pode negar, vetar simplesmente, né? Enfim, eu acho que essa é uma questão importante também a ser discutida e, sobretudo, não aceita no sentido de que vai ser censura e vamos cruzar os braços e aceitar isso. É verdade. Realmente há muito que se discutir, né, e falar sobre a questão da arte, mas acredito que sempre vai ter isso, contanto que seja de uma maneira respeitosa e saudável para todos os lados, né? Teodora, Sávio, muito obrigada pela presença dos dois. Espero que tenham mais programas para a gente falar sobre isso. Vou cobrar da minha produção. E se você quiser mais informações sobre o nosso Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o Instagram, perdão, pelo SintestRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.